São Paulo é bem a cidade prodígio de que fala um dos seus poetas, a maravilha americana, eriçada de guindastes, soberba de palácios, onde 1 milhão de heróis modernos ergue 2 casas por hora. Não se pode dizer que na cidade do café tenha sido infecunda a semente lançada nos descampados de Piratininga pelo padre Manuel da Nóbrega. O seu ritmo de transformação é febril e constante na procura do mais belo, moderno e grandioso. A Europa jamais conheceu uma cidade que se lhe possa comparar em crescimento. Eis uma primeira visão da cidade monumental, densa floresta de arranha-céus, a maior cidade do Brasil e em assombroso crescimento, 52 edifícios por dia. Tal é o ritmo da sua construção civil, reconhecido como recorde mundial. São Paulo viveu momentos extraordinários com a chegada do Sr. Presidente da República Portuguesa. Assim que a figura do Presidente Craveiro Lopes, envergando o uniforme de general, se recortou na porta da aeronave, correspondendo com o primeiro sorriso e com o primeiro aceno às aclamações, logo o chanceler Macedo Soares, em representação do Presidente Kubitschek de Oliveira, saúda o general Craveiro Lopes. Presentes o Governador do Estado, Jânio Quadros, o Vice-Governador Coronel Porfírio da Paz e muitas outras personalidades. Entretanto, a Banda da Força Pública do Estado executou os hinos nacionais de Portugal e do Brasil. As tropas apresentam armas. Desde muito cedo o aeroporto e as cercanias estavam cheias de povo que corre para o pavilhão central na expectativa de ver o presidente português. O dia estava magnífico, cheio de sol, o que contribuiu para que a recepção se revestisse ainda de maior beleza. Depois de ter passado a revista à Guarda de Honra, o Presidente Craveiro Lopes dirige-se ao pavilhão oficial, acompanhado do chanceler Macedo Soares e do Governador do Estado de São Paulo, onde recebe os cumprimentos das entidades oficiais. Constituído o cortejo, o Presidente Craveiro Lopes subiu com o Governador Jânio Quadros para um Lincoln aberto, modelo 1938, adaptado especialmente para esta ocasião. E começou mais um grande dia desta magnífica viagem presidencial. 5 emissores transmitiram desenvolvidamente a reportagem da chegada, 3 delas com os emissores instalados em carros que depois seguiram o cortejo, mantendo assim os radiovintes, segundo a segundo, a par das manifestações que se iam registando pelo caminho. As forças militares alinham-se a informações impecáveis para prestar ao ilustre visitante as honras do estilo. E o cortejo de automóveis pôs-se em marcha a caminho do Palácio dos Campos Elíseos, onde o chefe do Estado português e a senhora de Craveiro Lopes têm aposentos especialmente preparados para os 4 dias que vão residir em São Paulo. Quando o cortejo presidencial, constituído por centenas de automóveis, caminhava para o centro da cidade, surgiu para os muitos milhares de portugueses e de brasileiros que se aglomeraram pelas ruas a oportunidade para aclamarem o Presidente Craveiro Lopes numa extraordinária manifestação. O cortejo segue o percurso que havia sido anunciado e a cada passo se registram notas comovedoras. A impressão que nos toma, que nos empolga, é uma esmagadora impressão de conjunto. A cidade e o seu povo como que se fundem. Não há um edifício que não esteja engalanado. Não há uma pessoa ao longo do percurso que não se descubra a passagem do cortejo e que não aclame o representante máximo de Portugal. Em vão, os olhos procuram por entre a chuva de papelinhos que não cessam de cair, uma janela onde não haja uma bandeira ou um rosto onde não haja um sorriso de satisfação. As palavras empregadas em tais ocasiões empalidecem, perdem o seu significado, gastam-se irremediavelmente. Depois o cortejo para. Em sentido fazendo continência, o Presidente Craveiro Lopes ouve o hino paulista. O general Craveiro Lopes está em frente do Teatro Municipal.
A imensa praça onde se ergue o teatro estava ornamentada com as bandeiras dos dois países e repleta com uma multidão impaciente. O presidente passa revista a destacamentos militares e a cadetes da escola militar. A multidão ovaciona com entusiasmo. Entusiasmo é pouco, vibração é escasso, delírio é retórico, apoteose é académico. Em vão se procura a palavra, talvez comunhão. A comunhão de todo o povo de uma imensa cidade perante o homem que representa a nação que deu origem a este país, que deu origem a esta cidade, São Paulo. No átrio do Teatro Municipal, serviu-se em seguida um almoço oficial oferecido pelo prefeito de São Paulo, antigo governador do estado. Assistiram ao almoço 300 convidados. O repasto foi servido no Salão Nobre do Teatro e estavam presentes o Ministro das Relações Exteriores, Chanceler Macedo Soares, em representação do Presidente Kubitschek de Oliveira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, a Senhora de Paulo Cunha e as demais personalidades da comitiva presidencial, bem como autoridades locais. Aos brindes, o Dr. Ademar de Barros saudou o chefe do Estado. Começou por dizer que São Paulo é uma cidade filha de Lisboa, daquela Lisboa quinhentista da Rua Nova, onde se ouviam as mais variadas e estranhas línguas e onde sábios vindos de longínquos países trocavam barretadas com famosos e atrevidos lobos de mar, com os quais discutiam depois as viagens, de que estes faziam fabulosas narrativas, mais tarde utilizadas para a elaboração de cartas geográficas e para livros que dariam, por sua vez, a volta ao mundo então conhecido. Tudo isto foi Lisboa, tudo isto é São Paulo. E acrescentou o prefeito de São Paulo: orgulhamos-nos do nosso passado de portugueses, como os portugueses se podem orgulhar do nosso passado de bandeirantes. Unidos no passado, essa unidade permanece no presente. Unidade de sangue, identidade de idioma, compreensão de cultura. Tudo isso que faz do Brasil um corpo apenas separado de Portugal pelo mar, mas o mar que hoje não é mais obstáculo difícil para ninguém. Nas palavras que proferiu em seguida, o Sr. General Craveiro Lopes salientou: desde que pisei o augusto solo brasileiro há 10 dias, tenho recebido como chefe do Estado português as mais vivas e as mais enternecedoras manifestações de amizade. Chegou o momento português da visita a São Paulo. É a hora da família. Há imigrantes aqui que não vão a Portugal há longos anos. Há os que chegaram há pouco. Para todos, a presença do General Craveiro Lopes é uma aproximação sensível da pátria. A Casa de Portugal, situada na Rua da Liberdade, está instalada num moderníssimo arranha-céus. Raparigas à moda do Minho e rapazes vestidos de campinos aguardavam a visita do chefe do Estado. No átrio da Casa de Portugal, o presidente Craveiro Lopes deu de tarde a recepção aos corpos diretivos das associações portuguesas. Uma lápida ficou a comemorar a visita. O presidente e sua esposa dirigiram-se depois para o grande salão, nas caves do edifício, alto de 6 andares, que estava ornamentado com centenas de cravos. O presidente vestia a paisana e vinha acompanhado do arcebispo de São Paulo, Dom Carlos de Vasconcelos Mota. Os operadores da televisão rodeavam o presidente. Beirões, transmontanos, madeirenses, lisboetas, angolanos rodeavam o chefe do Estado. Depois das apresentações, o presidente Craveiro Lopes sentou-se em lugar de honra que lhe estava reservado. À sua direita sentava-se o governador Jânio Quadros e o ministro Paulo Cunha. Com boa disposição, o general Craveiro Lopes atendeu todos os portugueses que o quiseram cumprimentar. O presidente e a esposa apertavam sem cessar as mãos estendidas. Toda a gente conversou com animação, sentindo prazer em contactar com o presidente Craveiro Lopes. E a longa bicha parecia não ter fim.
Mais tarde, no Palácio dos Campos Elíseos, o governador do Estado e a senhora de Jânio Quadros oferecem um banquete em honra do presidente português e da senhora de Craveiro Lopes. É a hora solene do smoking e das elegâncias femininas. O banquete reuniu 45 convidas. Logo após o banquete, inicia-se a recepção para que foram convidadas 4.000 pessoas, autoridades civis, eclesiásticas e militares do Estado e da cidade, assim como as figuras mais destacadas da colónia portuguesa e da sociedade paulistana. Os convidados enchiam por completo os vastos salões do palácio e os jardins que o cercam, iluminados fiericamente. O Presidente da República Portuguesa e a Senhora de Craveiro Lopes, o Ministro Paulo Cunha e sua esposa, o General Costa Macedo e todos os membros da comitiva presidencial sentiram a amizade da alta sociedade paulistana. Inesita Barroso, integrada nos Jograis de São Paulo, cantou números de folclore paulistano. Inesita Barroso é, sem dúvida, a maior cantora brasileira no género folclórico. Inesita Barroso e os Jograis de São Paulo, com a sua presença, mostram o seu desejo de visitar Portugal. E são vivamente aplaudidos. Inesita Barroso e os Jograis de São Paulo dizem que a sua viagem à terra lusitana será a sua mais temível e desejada aventura artística. Pelos aplausos que recebem, somos levados a crer que essa desejada aventura não é de maneira alguma temível. Inesita Barroso e os Jograis de São Paulo tentam fundir poesia e música. Numa cerimónia simples, realizada no Palácio dos Campos Elíseos, o presidente Craveiro Lopes recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. No Salão Vermelho do Palácio, um dos mais belos da residência oficial do presidente Craveiro Lopes, durante a sua permanência nesta cidade, encontravam-se presentes o governador do Estado, Dr. Jânio Quadros, e o vice-governador Porfírio da Paz. A Catedral Metropolitana de São Paulo ergue-se imponente ao topo da Praça da Sé. Pelas 9h30, acompanhado do governador Jânio Quadros e esposa, do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e mais comitiva, o chefe do Estado assistiu à missa da Ação de Graças. A Sé é uma edificação recente, com a sua portada enorme em ogiva, sob a rosácea monumental da fachada. Mais de 5.000 pessoas reunidas com horas de antecedência se encontravam na Praça da Sé, em volta da estátua do padre José Anchieta, quando o presidente Craveiro Lopes chegou à Catedral. Os portugueses de São Paulo querem ver o presidente do seu querido país. Foi oficiante Sua Eminência o Cardeal Arcebispo Dom Carlos de Vasconcelos Mota. Pelas frestas altas e esguias, entra no interior do templo uma luz doce, coada pela transparência dos vitrais, luz que se alonga nos nichos das imagens e refulge nos oiros e nas pedrarias sob as vestes do oficiante. No templo encontrava-se 1 milhar de pessoas, entre as quais todas as autoridades estaduais e municipais, altas patentes das Forças Armadas, elementos da magistratura, do corpo consular e as figuras mais destacadas das ciências, das artes e da vida política e social de São Paulo. O Monumento da Independência ergue-se na colina do Ipiranga, diante dos jardins vastíssimos e do museu do mesmo nome. O monumento encontra-se precisamente no local onde Dom Pedro I do Brasil, em 7 de setembro de 1822, soltou o famoso grito. Uma coroa de flores ficou apoiada à imensa chapa de bronze que reproduz o quadro de Pedro Américo, o Grito de Ipiranga. Este enorme monumento foi erguido em comemoração do centenário do Brasil independente, quando aqui esteve o presidente português António José de Almeida. O presidente da República vinha acompanhado pelo governador do Estado de São Paulo, Jânio Quadros.
O chefe do Estado de Portugal tem diante de si talvez a mais bela perspectiva de São Paulo. Houve um episódio inesperado e emotivo. Um ancião recordou ao chefe do Estado que servira ao exército ao mesmo tempo em que o general Craveiro Lopes era aspirante na guerra de 1914-18. E foi tudo. Lá em cima, sobre a simplicidade elegante do pedestal, o carro triunfal continua a sua gloriosa galopada. Em seguida, o general Craveiro Lopes visitou o novo Hospital de São Joaquim, da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, inaugurando as suas modernas instalações. O conjunto do hospital, em forma de Z, cobre uma área de 35 mil metros quadrados. As 3 alas do edifício têm 10 pavimentos e 5 andares no subsolo. Monumental escadaria dá acesso ao Salão Nobre, situado no 2º pavimento. Este recinto é destinado a conferências e a grandes reuniões. Um conjunto de vitrais que rodeia quase todo o salão dá-lhe um belo e acolhedor ambiente. Este é o maior hospital particular de toda a América do Sul. O Hospital de São Joaquim dispõe de 800 leitos e conta com um corpo clínico de 40 médicos. A beneficência portuguesa que o presidente Craveiro Lopes visitou em todas as cidades brasileiras onde esteve é uma das obras mais extraordinárias de assistência realizadas pelos imigrantes. As suas novas instalações em São Paulo demonstram o poder organizador e realizador da operosa Colmeia, que é a colónia portuguesa do Brasil. Acompanhava o presidente o governador do estado de São Paulo. Encerrando a cerimónia, o presidente da Beneficência agradeceu a honrosa presença do presidente Craveiro Lopes. Externamente, a estrutura apresenta-se revestida de placas, cuja área ultrapassa 30 mil metros quadrados. São Paulo fica a dever este Hospital de São Joaquim a um grupo de homens que tenazmente concebeu e executou a grandiosa obra. A cidade de Santos vibrou de emoção e de alegria. Tempo seguido pelos jornais do Rio, de Belo Horizonte e de São Paulo, cujas primeiras páginas foram inteiramente dedicadas às reportagens da visita presidencial, todos os passos desta longa caminhada por terras do Brasil, Santos desejou que a sua recepção fosse tão expressiva como as das cidades brasileiras que o general Craveiro Lopes já tinha visitado. A caminho de Santos, o cortejo presidencial deteve-se em Cubatão. Mais de 2.000 empregados da Refinaria Nacional Presidente Bernardes abriram alas ao longo da autoestrada. Apresentaram-se com os seus utensílios de trabalho. 75 mil barris diários de petróleo constitui a capacidade de elaboração desta refinaria. Posto o cortejo de novo em marcha, ouviram-se mais saudações calorosas. À entrada de Santos foi erguido um arco triunfal. O presidente recebe os cumprimentos de boas-vindas de 2 representantes da comissão de recepção antes de transpor o limiar da cidade. Depois de breve paragem, o longo cortejo dirige-se para a prefeitura. Cerca de 2.000 pessoas formaram o séquito do general Craveiro Lopes. Foi apoteótica a recepção dispensada ao chefe do Estado português. Milhares e milhares de bandeiras de Portugal e do Brasil agitavam-se numa saudação ao chefe do Estado. O povo, nas ruas e nas praças, ovacionava o ilustre visitante. Eis que, transpondo um arco triunfal, o Presidente da República entra no perímetro da cidade. Outro arco na Praça Mauá, toda enfeitada com motivos portugueses e brasileiros. Às 13 horas, o cortejo detém-se diante do edifício da Prefeitura. É um edifício em estilo francês. A força pública ali postada presta as honras militares. Em redor, as casas estão enfeitadas.
Uma torrencial e colorida chuva de papelinhos verdes encarnados e amarelos, as cores de Portugal e do Brasil, caiu sobre o automóvel do Presidente e sobre os carros que o seguiam. Em pouco tempo, o pavimento das ruas do Visconde São Leopoldo e do Visconde Ambará desapareceu, coberto por centenas de milhares de papelinhos coloridos. Das janelas de todos os prédios pendem colchas coloridas. As honras do estilo foram prestadas pelos lanceiros da Força Pública. A seguir, a banda pública executou os hinos de Portugal e do Brasil. O prefeito da cidade, Sílvio Fernandes Lopes, rodeado pelas autoridades, vai ao encontro do chefe do Estado português e faz as apresentações protocolares. Nos salões do município realizou-se depois a breve sessão de cumprimentos. Foi-lhe então entregue a chave de ouro da cidade, bem como um quadro contendo 25 moedas de ouro, prata e bronze de 13 países, cunhadas este ano, oferecidas pelo Sr. Francisco de Barros Coelho Melo, presidente da Sociedade Amigos da Cidade de Santos e fundador do Museu Santista. A chave de ouro da cidade é uma riquíssima peça artística que reproduz fielmente as armas de Santos e que foi confeccionada pelo ourives português ali estabelecido, Domingos Cândido da Silveira. O presidente Craveiro Lopes aparece à varanda do Paço Municipal para saudar a multidão. À porta do edifício comprimiam-se mais de 1000 pessoas, tendo à frente os mais altos representantes da colónia portuguesa de Santos. A prefeitura, ornamentada com ramos verdes de flores vermelhas, estava repleta, mas mesmo assim as autoridades não conseguiram deter os populares que invadiram o edifício. À saída do presidente, girândolas de foguetes rebentaram nos céus, ouvindo-se pouco depois os hinos nacionais de Portugal e do Brasil. Reorganiza-se o cortejo que segue pela Rua General Câmara, Praça Rui Barbosa, Rua Riachuelo, Rua de São Francisco, Rua Senador Feijó, Rua Rangel Pestana, até que entra por fim na Avenida Ana Costa, deslumbrante na sua ornamentação. Dir-se-ia que a escassez do tempo de que a população desta cidade dispôs para homenagear o chefe do Estado português fez aumentar o seu zelo e entusiasmo para que essas manifestações tivessem no mínimo de tempo o máximo de significado. Em toda a cidade havia uma profusão de bandeiras, de escudos, de galhardetes, numa ornamentação vistosa e festiva. Cerca das 14h30 foi servido o almoço no Hotel do Parque Balneário, um banquete de 500 talheres a que compareceram os membros da comitiva presidencial, as autoridades civis e militares, o Bispo de Santos, Dom Edídio José Soares e os elementos mais preponderantes da colónia portuguesa. O almoço realizou-se no grande salão de baile do hotel e foi servido por 100 criados de smoking branco. Aos brindes, o prefeito Sílvio Fernandes Lopes saúda o chefe do Estado de Portugal. Terminado o almoço, a comitiva dirigiu-se pela Avenida da Praia a São Vicente. São Vicente fica a 6 km de Santos e a sua baía rivaliza em beleza com a de Copacabana. Ao longo da estrada, milhares e milhares de pessoas voltaram a aclamar o chefe do Estado português. A cerimónia decorreu na praça de Martim Afonso de Sousa, a 200 metros da qual está erguido o padrão, sobre rochedos, que marca a chegada das caravelas mandadas por Dom João III a fundar a cidade.
Acompanharam o chefe do Estado português, o vice-governador de São Paulo, Porfírio da Paz, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, professor Paulo Cunha, o embaixador de Portugal no Rio, Dr. António de Faria, e outras altas individualidades. Na praça concentravam-se mais de 50 mil pessoas. Craveiro Lopes chorou de emoção. Entre a multidão destacavam-se estudantes que cantaram os hinos dos dois países. Luís Benedito Ferreira entregou ao general Craveiro Lopes o título de cidadão de São Vicente. O general Craveiro Lopes agradeceu a recepção e o título que acabava de receber, dizendo-se comovido com as manifestações de carinho do povo de São Vicente. Chegado a São Vicente às 16h20, o presidente Craveiro Lopes partiu de regresso a Santos às 16h45. O Visconde da Presidência da República do Brasil, posto à disposição do chefe do Estado português, levantou o voo do aeroporto de São Paulo pelas 11h23, a caminho de Curitiba, levando a bordo o presidente Craveiro Lopes, sua esposa e os elementos da comitiva. Curitiba, capital do Paraná, tira o seu nome do rio, um dos mais extensos do mundo. No aeródromo de Afonso Pena, o chefe do Estado português é aguardado pelas individualidades de maior destaque na vida social da cidade. E chega o avião presidencial. Surge a figura do presidente Craveiro Lopes, imediatamente seguido de sua esposa. Seguiram-se os cumprimentos das autoridades locais. O general Craveiro Lopes ouve perfilado os hinos nacionais. As tropas em formatura ao longo das alamedas do aeroporto, contingentes do Exército, da Aeronáutica e da Polícia Militar, são passadas em revista pelo general Craveiro Lopes. Na presença do governador do Paraná, Moisés Lupion, o general Craveiro Lopes faz algumas declarações pela rádio. Seguidamente organiza-se o cortejo presidencial, que segue o percurso engalanado de flâmulas e galhardetes, de bandeiras de Portugal e do Brasil, de faixas com as cores nacionais dos dois países, de festões e de arcos de verdura. O entusiasmo popular é o mesmo em toda a parte. Ao longo de todo o percurso, os vivas repetem-se. Os milhares de pessoas que se deslocaram até o aeroporto acompanham o cortejo presidencial pelas estradas Marechal Floriano e 7 de Setembro. Bandeiras de Portugal e do Brasil ornamentam o trajeto, formando alas coloridas. Já na cidade, as decorações são deslumbrantes com as bandeiras, as flâmulas e os galhardetes. Agitam-se centenas, milhares de bandeirinhas portuguesas e brasileiras, muitas das quais empunhadas por portugueses residentes no interior do Paraná e que se deslocaram à capital do Estado para aclamar o presidente da sua pátria-mãe.
Depois de atravessar as ruas Marechal Floriano e 7 de Setembro, segue pelas ruas Barão de Rio Branco e 15 de Novembro, Avenida João Pestana, Praça Osório, ruas Voluntários da Pátria e Cândido Lopes, Praça Tiradentes e Rua Barão do Cerro Azul. Das janelas cai agora uma chuva de pétalas de flores e uma chuva de papelinhos. As notas comoventes colhem-se a cada passo. Um grupo de portugueses que chegara ainda de madrugada a Curitiba destaca-se da multidão na Avenida João Pestana. Por longos minutos, todos do grupo não param de vitoriar. Viva Portugal, Portugal, Portugal! Viva Craveiro Lopes! Os automóveis desaparecem no meio de papelinhos multicores que caem em todas as janelas. Aqui e além sucedem-se festões e arcos de verdura graciosos e monumentais. O Presidente, sorrindo, agradece as ovações que continuam sempre. A cada aceno de Craveiro Lopes, o entusiasmo popular aumenta de intensidade. Ao entrar na Praça Osório, o carro presidencial e os automóveis que o seguem no cortejo estão completamente cercados pelo povo. São milhares, milhares de vozes que em uníssono gritam vibrantemente: Portugal, Brasil, Portugal, Brasil! À medida que o cortejo de automóveis se aproxima do palácio, avoluma-se o outro cortejo que o segue e o rodeia. É a multidão. São milhares de portugueses e de brasileiros que acompanham o carro presidencial aos gritos calorosos de Portugal, Brasil, Craveiro Lopes. A apoteose continua nas ruas dos Voluntários da Pátria e de Cândido Lopes. Não foi de Paraganoá que vieram caravanas e caravanas de portugueses e de brasileiros. Todas as cidades do Estado enviaram os seus representantes. Todas as coletividades portuguesas, por mais modestas, estiveram presentes à recepção ao Presidente de Portugal na capital do Estado. A população de Curitiba, que nunca foi visitada por qualquer chefe de Estado estrangeiro, exultou de alegria, vindo toda para a rua aclamar o ilustre hóspede. Estouram foguetes e morteiros. E sobem no ar lindos balões de variegadas cores. O cortejo chega de fronte do Palácio de Iguaçu. Milhares de crianças das escolas primárias saúdam o chefe do Estado português, lançando sobre o carro presidencial milhares e milhares de flores desfolhadas. Imigrantes dos vários países apresentam-se com os trajes das suas terras natais. As raparigas portuguesas vestem trajes minhotos e empunham bandeiras portuguesas. Cá fora, no largo fronteiro ao palácio, a multidão compacta não arreda pé. Um coro impressionante de milhares de vozes, roucas de entusiasmo e de emoção, vitoriava os nomes de Portugal e do Brasil. O Presidente, acompanhado pelo Governador, pela comitiva e pelas individualidades que se incorporaram no cortejo, entra no palácio. No átrio, o chefe do Estado foi convidado a descerrar uma lápide comemorativa da visita. Em volta do átrio estão os vários imigrantes, com grande quantidade de velas italianas. E como a multidão do largo fronteiro ao Palácio de Iguaçu continuasse a vitoriar o general Craveiro Lopes, este foi obrigado a agradecer essas aclamações vindo à janela. Foi um novo momento de emoção. O Presidente da República Portuguesa não cessava de agradecer comovidamente. Entretanto, o chefe do Estado conversa amigavelmente com o governador Moisés Lupion.
Uma delegação dos cadetes da Polícia Militar adianta-se em seguida para entregar ao chefe do Estado de Portugal uma espada de ouro, a simbólica e artística lembrança que levará da sua breve passagem por esta terra. O Presidente abraça com comoção o Governador Moisés Lupião. Ao receber a espada, o Presidente Craveiro Lopes disse: "Esta espada eu a guardarei com todo o carinho e todo o amor do meu coração." Em seguida, uma bonita rapariga da Escola Normal oferece à Senhora de Craveiro Lopes uma recordação de Curitiba, um diamante de 5 quilates encontrado no rio local. Outra gentil rapariga também ofereceu uma prenda à Senhora de Paulo Cunha. Ao Sr. General Craveiro Lopes foi igualmente oferecido um belo presente. Depois das apresentações e dos cumprimentos protocolares, passou-se à sala do banquete oferecido ao Presidente português e à Senhora de Craveiro Lopes pelo Governador do Estado e Senhora de Moisés Lupião. Aos brindes, o chefe do Estado proferiu um breve discurso em que pôs em relevo a amizade que sempre uniu os brasileiros e os portugueses, classificando a certa altura o Brasil de país abençoado e maravilhoso. As mesas do banquete, que reuniu cerca de 200 convivas, estavam enfeitadas de flores vermelhas. Depois do banquete, jovens de Curitiba, rigorosamente vestidos com trajos gaúchos, dançaram perante o General Craveiro Lopes. O ilustre visitante mostra-se vivamente interessado. Nestas danças há todo o garbo e a elegância do bom cavaleiro. Afeitos às correrias fáceis, as suas danças têm virilidade. Há em todas as danças qualquer sabor de aventura, de jovialidade, de valentia, de despreocupação. As suas vestes são de festa. Amplas bombachas, talhadas para a movimentação fácil sobre os baguais. São homens habituados a romper pelas coxilhas. Num impulso, o General Craveiro Lopes correu a cumprimentar os dançarinos. Como água de todos, chega então o momento de partir, dada a necessidade de não atrasar o programa em Porto Alegre. Um turco cumprimenta o General Craveiro Lopes com muita amizade. A seu lado está uma formosa ucraniana. O Presidente Craveiro Lopes chegou de manhã às 10 horas em ponto ao magnífico edifício que é o Hospital da Beneficência Portuguesa, cujas instalações moderníssimas estão avaliadas em 30 milhões de cruzeiros. As ruas entre o Palácio Piratini e o hospital estavam apinhadas de gente, que mais uma vez aclamou entusiasticamente o chefe do Estado português. Aqui foi oferecido ao Presidente uma recordação, um chimarrão completo, e à Sra. Dona Berta de Craveiro Lopes um maravilhoso colar de águas marinhas. Depois, nos salões da direção, há algumas palavras de regozijo pela presença do chefe do Estado de Portugal, os cumprimentos agradecidos pela honra da visita. À saída da beneficência, o Presidente foi envolvido de novo pelas aclamações do povo, composto por toda a população da cidade, e ainda por centenas de pessoas que aqui vieram propositadamente para o saudar e passarem a noite inteira nas ruas e praças da cidade, ou obrigadas nos carros em que viajaram por não terem conseguido já lugar nos hotéis ou nas pensões superlotadas. Além disso, os festejos que assinalaram a passagem do Presidente Craveiro Lopes por esta cidade são também acrescidos pela afluência dos representantes das demais cidades do Estado. A comitiva presidencial dirigiu-se depois para o Country Club, .
No Country Club, a Prefeitura ofereceu um almoço com cerca de 200 talheres em honra do Presidente Craveiro Lopes. A receber o chefe do Estado estavam os dirigentes do clube e senhoras da melhor sociedade de Porto Alegre. Voltou o chefe do Estado a ouvir canções gaúchas, interpretadas por gaúchos recém-chegados da Pampa, com os seus ponchos, as suas camisolas aos quadrados. A festa decorreu em ambiente típico regional, a que não faltaram numerosos grupos que se exibiram em números de folclore brasileiro. E as danças não cessavam de alegrar a reunião. Aquelas danças que preenchem as veladas ao redor da fogueira durante as longas e silenciosas noites. A refeição foi ao ar livre. O colorido dos toldos, a música, as danças emprestavam uma alegria especial, uma nota inédita na viagem. O Sr. General Craveiro Lopes, visivelmente satisfeito, seguiu com interesse os diversos grupos que durante o almoço se iam sucedendo. Em muitos destes cânticos há nítidas reminiscências açorianas. A emenda compunha-se apenas de pratos tipicamente regionais, incluindo o saboroso churrasco à gaúcha, com fama em todo o Brasil, e que tem por característica o facto da carne ser assada sobre a brasa com salpicos de salmoura. Com o calor ambiente e o calor das fogueiras, os cozinheiros iam-se defendendo da sede o melhor que podiam. Nas mesas, os convidados também não desdenharam servir-se do churrasco, conforme mandam as regras da tradição. O bom e apetitoso churrasco. E a festa continuou ao som das músicas e cantigas melodiosas do Rio Grande do Sul. Bailou-se imenso a chamarrita, a dança herdada dos antigos colonos açorianos. Ao fim da tarde, o chefe do Estado tomou de novo o avião que o havia de levar para Brasília, com escala por Belo Horizonte. Novamente, imenso povo para lançar a última saudação. Presentes igualmente as autoridades e as Forças Armadas. Havia portugueses que agitavam bandeiras, símbolos da pátria e expressão de saudade, esse doce amargo do poeta. Algum tempo antes da aeronave presidencial, já o avião que conduzia os jornalistas sobrevoava Brasília, a futura capital do Brasil, que nasceu em novembro passado e conta já 5.000 habitantes. A construção da nova capital acelerará a abertura de estradas pelo país, nomeadamente a rodovia chamada Espinha Dorsal, que cortará o Brasil de norte a sul. Jornalistas, repórteres fotográficos, locutores de rádio, operadores do cinema e de televisão chegaram a Brasília pouco depois do presidente Kubitschek de Oliveira.
Por enquanto, Brasília é simplesmente um conjunto de prédios em construção e de casas provisórias para os operários que trabalham no que se pode chamar a montagem da cidade. Além do Palácio Presidencial, também provisório, há apenas o Hotel Brasília, que fez milagres para alojar com sua pequena capacidade toda a equipa portuguesa de reportagem que acompanha o Presidente Craveiro Lopes. O chefe do Estado chegou a Brasília com o fato de passeio escuro, pois a temperatura era muito baixa, rondando por 7 graus. Cumprimentou o chefe do Estado português, o presidente da companhia urbanizadora Novocap, Israel Pinheiro. No dia seguinte, às 8h30, ultimavam-se os preparativos para a primeira largada de paraquedistas sobre Brasília, em honra do presidente português. Pouco depois, o avião levantou voo. No céu da futura capital da nação irmã, começaram a surgir os primeiros paraquedistas, descendo lentamente. No aeroporto, o Sr. General Craveiro Lopes seguia o exercício com interesse, comentando diversas fases. Após a exibição das tropas aerotransportadas, o chefe do Estado entrou no automóvel que o conduziu ao local a que poderemos chamar o centro de Brasília. Inaugurou então uma placa comemorativa da visita, no próprio sítio onde será mais tarde erguido um monumento aos heróis da comunidade lusíada. Ali foram pormenorizadamente explicados ao Sr. General Craveiro Lopes e ao professor Paulo Cunha os trabalhos em curso. Em Brasília trabalham mais de 80 operários portugueses. Na curada de cerimónia foram pronunciadas algumas palavras pelo governador do estado de Goiás, a que Brasília pertence, expressando o regozijo geral pela presença do presidente português.